Boa tarde, pessoal. Vamos lá continuar o nosso assunto onde nós paramos, que fala sobre a regionalização, né? Regionalizações, principalmente a regionalização do Brasil, certo? Então, o primeiro tópico é lá na página 466, né? Inclusive, nós iremos trabalhar bastante com mapas para a gente poder entender bastante esse assunto. A gente vai ter que fazer análise com relação aos mapas, né? Sempre estar olhando o mapa, né? Você vai ver lá as tonalidades de cores dos mapas, né? E das regiões do Brasil. O que mudou, né? Das regionalizações passadas e até a regionalização atual do Brasil criada pelo IBGE, né? Então vamos fazer logo uma lida nesse primeiro parágrafo para a gente fazer uma análise aí do texto, né, que fala sobre essa regionalização segundo o IBGE, né, que é a regionalização que nós vivemos hoje, que é a mais atual, a mais moderna, né? Então vamos lá. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é um órgão federal responsável pela regionalização oficial do governo e a obtenção dos dados e das informações referentes à população, ao trabalho, à indústria e às características ambientais, entre outras atribuições, né? Então, o IBGE foi um órgão criado pelo governo com o objetivo de fazer com que a gente pudesse ter mais informações sobre as regiões brasileiras, né? Ou seja, para ele chegar nesse consenso de criar esse órgão, né, que tinha o objetivo principalmente também de descentralização da industrialização e da fixação de Brasília no centro do Brasil, né, na região centro-oeste, né, que foi uma cidade planejada, Brasília, né, mas na frente a gente vai falar um pouco quando chegar lá no centro-oeste, né. Mas primeiro a gente vai falar dessa tentativa do IBGE, né, do órgão que foi criado com o objetivo de melhorar a questão da alocação dos recursos, né, de regiões, principalmente regiões mais desenvolvidas para outras regiões mais esquecidas, né? A gente vai ver também isso, né? E vocês vão trabalhar nessa primeira página observando bem o mapa, né? Que o primeiro mapa ele mostra todas as regiões brasileiras, né? A quantidade de estados para o Brasil, né? Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, né? Que foi Brasília foi criada dentro do estado de Goiás com o objetivo de que ocorresse a questão da descentralização industrial, mas também que ocorresse o interesse de pessoas que moravam em outras regiões, principalmente região Nordeste, né, e região Sudeste e Sul, para migrar também para esse atrativo que no caso era a criação de Brasília, né? Então, boa leva de imigrantes, né, foram morar, né, na região Centro-Oeste e assim descentralizou um pouco essa migração dentro do Brasil, né? Porque a população era mais concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, onde tinha o atrativo da indústria, da mineração e outras atividades, né? A gente vê que hoje ainda migram muitas pessoas, até mesmo do Nordeste para a região Sudeste, né? Mas que vem se reduzindo, né, a cada ano que passa, né? Tem muitas pessoas que nem vai mais para São Paulo porque já se estabeleceu na sua região, né? Já desenvolve alguma atividade remunerada, né? E acaba ficando mesmo na sua região. Esse é o objetivo, né, do governo, fazer com que as pessoas se estabeleçam em suas regiões, né, onde nasceram e permaneçam lá trabalhando. Na página 467 a gente vai ver a região norte, né? Então a gente vai ver as 5 regiões e as características de cada um, né? Vamos ver se dá para a gente ver tudo isso, né? A gente vai pegar o mais importante, falar aqui para vocês e vocês aí vão dar mais uma linha para incrementar o assunto e depois responder as atividades. Então vamos lá, região norte, das características de densidade populacional, né? Manaus e Belém são as regiões onde há maior concentração de população, né? As demais áreas ficam no vazio demográfico, né? E há pouca predominância de população, né? Exceto Manaus e Belém, são as regiões onde há o maior número de pessoas, né? Outra característica, a região norte ainda é vista, né, e tida como a região onde o maior número de indígenas, né, de tribos indígenas, né? Por exemplo, no Piauí nós não temos mais
tribos indígenas, né? A boa parte dos estados brasileiros ainda predomina poucas tribos de índio, né? No Piauí não tem nenhum, porque todos os índios foram dizimados, né, nas guerras entre colonizadores, indígenas, né, por todo aquele processo, certo? E no Piauí não restou nenhuma tribo de índio, né? No Maranhão nós temos aqui próximo, né, o Maranhão ainda tem muitas tribos de índio, né, mas, por exemplo, o nosso estado não. Então, a região norte ainda predomina muito, né, essa questão dos indígenas e da proteção do governo também com relação a esses povos nativos, né? A extração de recursos vegetais, né, também é muito grande na região norte, né? Muitos ribeirinhos, né, pessoas que vivem à margem do rio Amazonas, ainda se alimentam, sobrevivem da floresta, né? Sobrevive do pescado, né, e outras atividades voltadas para a agricultura de subsistência, né? Incluindo também a pecuária, né, que é a criação de animais. Então, já falei, extrativismo vegetal e extrativismo mineral, né, na página 468. Agora, ainda na página 468, vocês vão ler lá no segundo parágrafo, onde fala sobre o relevo, né? Então, a região amazônica é uma área de planície, ou seja, é uma área baixa mais do que uma área de planalto, né? É uma área de depressão, né? Onde a gente vê a depressão absoluta e relativa, que é acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Dentro da geologia nós estudamos isso, né? Nós fazemos essa análise de depressões absoluta, né? E depressão relativa acima ou abaixo do nível do mar, né? Nós temos como base no relevo o nível do mar. Então são estudados planaltos, planície ou depressão, né? Certo? Então, outra característica também da região norte é no que diz respeito à questão do Pico da Neblina, que é a maior altitude que nós temos, né, em relevo do Brasil, com 2.995 metros, né, acima do nível do mar, né? E lá está localizado na Serra do Imeri, no estado do Amazonas, né, a maior altitude do Brasil no que diz respeito à questão da altimetria, no que diz respeito à questão do relevo. O clima da região norte, o clima é equatorial, né? Por quê? Porque ele fica bem próximo à linha do Equador, né? Então, uma das características do clima equatorial, muita chuva, né? Por ser numa área quente, por ter uma floresta imensa, né? Uma floresta hídrica que sobrevive por conta do rio Amazonas. O rio Amazonas evapora muita água, essa floresta também evapora muita água, né? A chamada evapotranspiração. Consequentemente, essa água vai condensar nas nuvens e precipitar, que é o que chamamos de chuva, né? Então, há todo esse processo na região norte, né? Quem já andou na região norte, quem vive lá, sabe que quase todo dia, no final da tarde, ocorre chuva, né? Então, chuva durante todo o ano, praticamente. Porque é muito quente, porque tem o rio Amazonas, que é imenso, né? Tem a floresta, que é imensa, ela evapora muita água, ela transpira muita água, consequentemente chove muito nessa região, né? O rio Amazonas é o maior do mundo em volume e extensão territorial, né? Então o rio Amazonas ele nasce na Cordilheira dos Andes, ele não é um rio totalmente brasileiro, né? A maior parte do rio Amazonas está no Brasil porque já é uma área mais baixa, uma área de planície onde vai ocorrer a desembocadura lá no oceano, né? Mas que a maior parte a nascente do rio Amazonas fica na Cordilheira dos Andes, no Peru. Então ele vem de lá para cá, né, pegando correnteza. Quando chega no Brasil, ele, vamos dizer assim, se abre, porque ele encontra uma área baixa, uma área planície, uma área quase inundável, né? Tipo o Pantanal Mato Grossense, né? Que inclusive a gente vai ver também no texto, a gente falar sobre o Planalto, né? Sobre o Pantanal na região centro-oeste. Mas que ele nasce no Peru, né, deságua até chegar no Brasil numa área de planície. Por isso que é tido como uma área de planície, uma área baixa, uma área onde recebe uma grande quantidade de água, né? E ele tem mais volume realmente aqui no Brasil. Vamos para a região Nordeste. Das características da região Nordeste, nós temos que foi uma região ocupada no processo de colonização, né, pelos portugueses. Foi a primeira região a ser colonizada, foi a região Nordeste, né, deveria ser ainda uma das regiões mais ricas e mais prósperas, né. Toda essa economia foi transferida para a região Sudeste e hoje a região Sudeste é uma das mais
desenvolvido, né? O processo industrial é mais intenso por conta da questão da mineração também na região de Minas, né? Aquela região sudeste ela prosperou mais do que a região nordeste, né? Mas assim mesmo a região nordeste ainda é muito rica, né? Ela não fica aí por baixo. Outra característica também é no que diz respeito à faixa litorânea, né? Na faixa litorânea a densidade populacional é maior porque as capitais foram criadas ali bem próximo onde ocorria o processo do desmatamento, o processo de colonização ali, de exploração, onde se desenvolveram as capitais do Nordeste, né? Exceto Teresina, que foi criada, foi uma cidade planejada já para o interior do estado, né? Do estado do Piauí. Porque senão, caso contrário, seria a capital, Parnaíba ou Luiz Correia, né? Mas de fato, né, a boa parte dos estados, as capitais do Nordeste ficam no litoral, por conta do processo de ocupação, de colonização dos portugueses, né? Então desenvolveu várias atividades, né? A agricultura, a pecuária, até chegar à fase da indústria, certo? Então, o que mais a gente pode falar sobre a região Nordeste? É uma diversidade de clima e vegetação, né? No Nordeste nós temos a Mata Atlântica, né? Que a Mata Atlântica pega do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Pega toda a região Nordeste até chegar lá no sul do Brasil, né? A Mata Atlântica que foi desmatada aí, hoje acho que ela só se encontra em torno de 3 a 4% de mata nativa do Brasil, né? Porque ela hoje é fiscalizada, né? Não pode mais ocorrer o processo de depredação, de retirada de vegetação dessa região, porque senão já teriam acabado, né? Aí nós temos o bioma Cerrado e Mata dos Cocais, né? O que predomina também na região Nordeste é o Cerrado, né? Uma parte do Nordeste predomina Cerrado, mas também Mata dos Cocais, típico aqui da nossa região, né? O norte piauiense ele pega Mata dos Cocais, o Maranhão pega Mata dos Cocais, o Ceará, né, pega uma parte também dos cocais, mas ele é mais predominante aqui na Piauí e Maranhão, né? Uma atividade extrativa e lucrativa também, né? O clima é semiárido, ou seja, há uma irregularidade de chuva e o clima é alto, porque já fica próximo também à região equatorial, mas a região nordeste é desprovida de vegetação. Não tem vegetação densa como a região norte, como a região amazônica, né? As árvores são esparsas, distantes uma da outra, né? E de galhos tortuosos. Essas características do cerrado, né? São distância de 5 a 10 metros de uma árvore para outra e os galhos são tortuosos. É uma característica do cerrado. Da caatinga é que as raízes são muito profundas, né? E elas perdem a folha no período da estiagem, no período quente, né? Você vê uma unha de gato, por exemplo, né? O tipo de vegetação de caatinga que nós conhecemos aqui é a unha de gato, que a gente chama que é conhecido, mas ela tem um nome científico, né? Dentre outras árvores que têm as raízes muito profundas para captar água lá no subsolo, né? Então, uma tentativa de sobrevivência do vegetal. E também elas perdem as folhinhas no período quente, no período da estiagem, né? Que não está chovendo. Aí você jura, olha para um lado, vai viajando, olha para o lado, olha ali, tudo seco. Aí você imagina que aquela árvore já morreu, né? Só está o galho seco. Na realidade, não, ela perde as folhas exatamente para conservar a água que tem no seu organismo. É uma estratégia da própria existência da árvore, né? Para se proteger do clima extremamente quente do Nordeste. É uma das características da mata de caatinga aqui do Nordeste, né? A hidrografia, nós temos rio perenes, né, que permanece, por exemplo, a gente pode citar o Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, né, ele não seca. E os intermitentes, que no período da estiagem, né, no período que não está chovendo, ele acabam desaparecendo, alguns totalmente, outros por parte, né? Principalmente no período de alta estiagem, ele começa a cortar, vamos dizer assim, o rio, né? Não aparecendo mais água em determinados trechos dos rios. Então essa é uma característica também do Nordeste. Região Centro-Oeste, página 437, 473, né? A região Centro-Oeste, ela tem 3 estados, né? Mato Grosso do Sul, né? E o estado de Goiás, né? Onde foi criado Brasília, né?
Então lá tem o Distrito Federal e os estados, né, que eu falei agora há pouco. Há predominância de planaltos, principalmente na parte central do Brasil, Planalto Central, né? Então, de clima que muda constantemente. Uma hora por outra está muito frio, outra hora está muito quente, seco, né? Que as pessoas racham o lábio de tão seco que é. Então, há essa, por conta de estar no Planalto, no centro do Brasil, numa área muito alta, essa predominância das massas de ar, consequentemente, o clima oscila muito, né? O bioma é o Pantanal, né? Um dos biomas bastante significativos dentro do Centro-Oeste é o Pantanal Mato Grossense, né? Que é uma área é uma área baixa que está entre o Planalto Central, né? Como se fosse realmente uma bacia. É uma área alagável porque não tem como essa água escorrer até chegar no oceano, né? Então ela fica represada, vamos dizer assim. Por isso que lá está o Pantanal Mato Grossense, né? Que há uma grande quantidade de animais, né? Espécies de animais e vegetais, né? Talvez tenha animais lá que a gente nem conheça, por ser uma região bastante preservada também, né? O Pantanal. Outra característica quanto à economia é a questão da soja, né? Que é um dos estados que mais investiu, é um dos estados que mais vende o grão da soja, né? Dentre outros grãos que são vendidos, a soja é o pioneiro lá, e também a criação de gado para corte, né? Para a venda do gado em si, né? E também a questão genética também dos animais, né? Eles vendem até sêmen dos animais para cruzar com outros animais para desenvolver uma agricultura cada vez maior, né? Um maior número de animais em um tempo mais reduzido, menor, né? Então eles investem muito em tecnologia de animais, né? De fabricação mesmo de novos bezerrinhos, né? Para que desenvolvam mais a questão da venda da carne, né? Tanto para o mercado interno, principalmente para o mercado externo, para fora, né? Porque a carne brasileira, quando não está no problema da aftosa, né? Vende muito para fora. O Brasil é um dos países que mais exporta carne no mundo, né? Por isso que eles trabalham com a criação de gado, né? Fala-se também da região centro-oeste, da predominância das populações ribeirinhas e populações indígenas, que ainda é bastante significativo, principalmente no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Porque já pega lá da região norte, onde há a predominância também de tribos indígenas. No Piauí, o nosso estado não tem mais, né, índios, não tem mais tribos indígenas. Nós temos aqui o vizinho Maranhão, que ainda predomina, né, a população indígena, né? O Piauí não tem mais porque foram dizimados, foram mortos no processo de colonização e das guerras até o período atual, né? Então não tem. O que a gente vai falar mais sobre o Centro-Oeste é a questão de Brasília, que foi criada no Planalto Central, né, no governo de Juscelino Kubitschek, com o objetivo de descentralizar a indústria da região Sudeste para a região Centro-Oeste, para que ocorresse uma igualdade, equidade entre os estados, né? De fato não ocorreu ainda, mas que houve uma certa movimento migratório de outras regiões para a região Centro-Oeste, principalmente para Brasília, né? E é um atrativo, uma cidade planejada, né? Uma cidade onde quem administra é um governador e não um prefeito, né? Se eu não me engano é o Ibanéias Rocha, o governador do Distrito Federal, né? Que ele atua lá no Distrito Federal. Eu não lembro o partido, mas esse cidadão aí. Então, Juscelino Kubitschek criou o Brasil em 1950 com esse objetivo de descentralizar a economia do país, né? E fazer com que a parte política também administrativa se centrasse em Brasília para que ocorresse melhor a alocação de recursos, principalmente capitais, né? Então, como a gente falou no início da aula, tem o órgão IBGE, que é responsável pela coleta de dados da população. Consequentemente, o governo vai analisar aqui as regiões onde está mais carente de capital, né? De saúde, educação, infraestrutura das cidades, saneamento básico, etc. Então, ele vai fazer análise em Brasília e vai repassar os recursos, né, para esses estados, né? Por isso que foi criado Brasília também com esse intuito, mas também com o intuito de descentralização industrial, né, e da economia para que ela se fixasse também na região centro-oeste, né, para que essas regiões centro-oeste e região norte não ficassem esquecidas, né, certo?
O que mais? É o clima. O clima é tropical, né? O clima típico da região centro-oeste. Assim como a maior parte do Brasil, o clima é tropical, porque fica entre a linha equatorial e o trópico de Capricórnio, né? Então, o clima quente. O bioma é o cerrado, né? Como a gente falou, o cerrado é típico de área de gramíneas, árvores de 5 a 10 metros de galhos tortuosos, né? É o típico de cerrado, uma das características. E árvores de porte médio, né? E nós temos também o bioma Pantanal, a gente já falou também, né, sobre o Pantanal, a predominância de chuvas abundantes e permanece alagado durante todo o ano por conta desse represamento, não tem como essa água sair daquela região para ir para o mar, né? Então os rios eles desaguam no mar, no caso o Pantanal é como se fosse uma bacia mesmo, chove nos planaltos e desce a água para uma área que vai inundar, é uma área mais baixa, né? Região Sudeste, o que a gente pode dizer da região Sudeste? É uma região mais industrializada, né? A mais urbanizada. Nós temos aí o estado de Minas Gerais, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? São os estados, os 4 estados da região Sudeste, são as regiões mais desenvolvidas, onde ocorreu mais investimento, principalmente na área industrial, na área da mineração, né? Consequentemente, é o atrativo aí para a maioria das pessoas de fora, principalmente da região Nordeste, né, que no período do processo de industrialização necessitava muito de mão de obra, e boa parte dessa mão de obra veio de nordestinos. Por isso que quem disse que construiu São Paulo foram os nordestinos, realmente, né? Boa parte do período, no período que estava necessitando de mão de obra, foi de mão de obra do nordestino, certo? A população se destaca economicamente por conta da questão do setor primário, secundário e do terciário, né? Então a gente não pode lembrar da região sudeste, não só lembrar da questão da indústria, mas também do setor primário, né, da agricultura, que é muito forte, principalmente daquela agricultura mecanizada, onde se utiliza máquinas, onde tem uma grande quantidade de lotes de terra para produzir, né? E também insumos, né? Agrotóxicos, tem máquinas, né? Tratores, certo? Há todo um aparato para a produção do setor primário. O setor secundário nem se fala, porque São Paulo, né, é uma das cidades onde se concentra o maior número de indústrias e também do setor terciário pela questão da prestação de serviço, né? Falamos também com relação à Bolsa de Valores, onde o Estado de São Paulo, né, está no Estado de São Paulo e pelo fato de ter Bolsa de Valor, realmente a região é uma das regiões mais desenvolvidas. Vamos para outra parte, da parte física, da geografia, que fala no texto sobre o relevo, né? O relevo predominante é o Planalto, com presença de serras, como a Serra da Mantiqueira, do Mar, né? Do Espinhaço, da Canastra, entre outras, né? Então, serras que já dataram do início da formação da Terra e ainda hoje predominam, né? Ocorre o processo erosivo dessas serras, mas que não chegaram no patamar de áreas de planície, né? São serras bastante significativas, bastante altas, né? Na região sudeste ali, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas. Outra característica no que se refere também à Mata Atlântica, né? Que também praticamente não existe mais em São Paulo, o percentual é muito baixo, né? De vegetação de Mata Atlântica na região sudeste por conta do processo de colonização. Ou seja, toda a faixa litorânea foi afetada, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Com a chegada dos colonizadores, dos portugueses, eles destruíram muito a região, né? Para desenvolver várias atividades. A agricultura, a pecuária, era necessário que ocorresse o desmatamento da região, né? E também as vilas, né? Consequentemente as cidades, as grandes cidades hoje que existem no Brasil se deram pelo processo de desmatamento, né? Da área. Principalmente para os parques industriais, né? Ser construído ali do lado das cidades, né? E iriam dar emprego também, né, ali para aquelas pessoas que se estabelecessem ali naquelas regiões, próxima à indústria. O clima da região sudeste o clima típico como tropical também, né, assim como todas as regiões, verões quentes e invernos menos rigorosos,
né? Então, nessa região também a predominância do cultivo de grãos exatamente por conta do clima, né? O clima favorece, certo? Essa é uma das características que tem, né, no material de vocês falando sobre as regiões brasileiras. Agora a gente parte para a região sul, né, do Brasil, é composta pelos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? São os 3 estados na região sul, né? É cortada pelo Trópico de Capricórnio, né, na região sul do Brasil, onde já se apresenta, né, lá no Paraná, onde já se apresenta um clima temperado, né? A região sul já é típico de clima temperado e não tropical. Temperado por quê? Porque é um clima mais frio, mais ameno, né? Tanto é que no período de inverno, lá realmente vai ser um inverno rigoroso, né? Chega até a cair neve, né? Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Cai até neve, é muito frio. Então é uma das características da região sul. Economia. Então vamos ler aqui, ó, página 478, vamos ler o segundo parágrafo, para a gente ver mais o que diz aí sobre a região sul. Essa região se destaca pela sua economia com grande participação do PIB brasileiro, tendo como principais atividades a agricultura em grande escala, na produção de grãos, né, principalmente a criação de animais como aves e suínos. Na região sul também, ela exporta muitos produtos, né, principalmente da agricultura, para fora, né? Então, os cultivos são a soja, o milho, o arroz, hortaliças, né? Tudo isso é predominante da região sul. E é um povo muito trabalhador, né? O povo que veio da imigração dos italianos que se estabeleceram na região de São Paulo até a região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, né? Um povo que lida mesmo com a roça, mas que lucra muito, né? Porque eles trabalham realmente com a criação de gado, trabalham com a soja, com produtos de valor bastante significativo, né? O clima é subtropical, que a gente já falou. Por que subtropical? Porque fica abaixo do trópico de Capricórnio.